Virginia usou de tudo que ela podia para concluir o seu único objetivo: produzir cortes virais. Moletom da filha, roupas simples para se aproximar mais do público, uma garrafaça de água rosa. Rapaziada, o que acontece com o Brasil, né? Basicamente, a Virgínia Fonseca é aquela mesma, aquela influencer com 50 e poucos milhões de seguidores que divulga, né, jogos de azar no Instagram dela. Ela foi convocada para uma CPI, né, mas basicamente foi uma CPI assim que todo mundo viu que não ia dar em nada. Então hoje a gente vai estar falando desse tema e reagindo a um vídeo muito específico, é do canal do Logos, lembrando que o link vai estar aí na descrição. Então vamos estar reagindo aí e comentando em cima, vamos embora. R$ 110.000. Esse foi o valor que você e eu pagamos para ver Virginia Fonseca chupando o microfone, para ver o Cleitinho tirando selfie e para ver todo esse teatro. Aí eu te pergunto, tudo isso para quê? Cara, que atitude escrota do Cleitinho, velho. Pra quem não sabe, o Cleitinho é um vereador. Não sei, eu não sei qual que é o cargo público dele específico, principalmente ele que veio de baixo. Ele, em vez de julgar a atitude da Virgínia, ele basicamente pediu pra tirar foto com a Virgínia. Ele tava defendendo a Virgínia o tempo todo. Foi uma atitude bem ridícula. Chega a dar até um pouquinho de vergonha ali. Qual foi o resultado dessa CPI das bets? Você não sabe, mas acabou de pagar por uma publi da Virginia Fonseca. Ou pior ainda, você pagou e ao invés dela divulgar algum produto seu, ela divulgou ela mesma. Infelizmente, essa é apenas a primeira das 3 verdades que foram ocultas de você. Vocês acordaram cedo hoje? Vocês pegaram condução, pegaram trânsito, chegaram no trabalho cedo, pra no final do mês metade do seu salário ser comido por imposto? Você tá pagando essa farra aí, essa brincadeira aí. Mas enfim, é isso. Agora eu estou de Cara, e pra quem segue ela, eu não sigo tudo que eu vejo da Virgínia, é contra a minha vontade, mas só que eu sei que a mulherada, principalmente, é a que mais segue a Virgínia, tudo que a Virgínia fala vira tendência, né? Por exemplo, aquele tal de mimimi, aquele bagulho chato. Todo mundo sabe que a Virgínia só aparece muito bem vestida, a Virgínia só aparece muito bem maquiada, eu não sei como que é o Instagram dela, tá? Mas pelo menos às vezes que eu vejo ela contra a minha vontade, ela tá sempre muito arrumada, usando coisas super caras, mas só que nessa CPI, tem um nome pra isso, que eu sei que é basicamente uma equipe, né, que te prepara pra passar uma certa imagem. Então ela foi toda humilde, né? Vamos falar assim, humilde, com óculos, cabelo solto, sem maquiagem, pra passar uma certa impressão pro povo. Então só aí você já percebe, né, que ela tava levando isso tudo como um teatro. Ela sabe que isso não vai dar em nada, principalmente pelo fato dela ser milionária. volta, vou pegar as cururu aqui no hotel e vamos pra Goiânia, se Deus quiser. E acabei de receber notícia de que o site da WePink tá todo o site com 71% de desconto. Você tá pagando o Bolsa E Família. o bom é que ela é esperta, tá? Ela sabe usar o marketing, ela sabe que o nome dela vai ser falado nos próximos dias por conta dessa CPI, e ela basicamente, né, deu um desconto na loja dela. A quantidade de coisas que ela não vai vender durante esse período, né, que o nome dela vai estar em alta, apesar que o nome dela direto tá em alta. Pessoas usam e desviam dinheiro do Bolsa Família pra jogar em bet, pra depois a grana ir pra Virgínia, que é essa que tá rindo aí. Que essa CPI não levou nada a lugar nenhum, todo mundo já sabe. Mas onde está a farsa por trás de tudo isso? O que Virginia, Cleitinho, Soraya e todos os outros ali presentes esconderam de você durante essas 4 horas que eu tenho certeza que você não assistiu tudo. Para responder essas perguntas, você precisa entender os 3 fatos que explicam por que essa CPI foi uma farsa. Primeiro fato, uma cortina de fumaça por escândalo do INSS. Por que eu tô falando que é cortina de fumaça? Eu estou falando que cortina de fumaça, ao invés deles discutirem sobre que é o desvio do dinheiro das pessoas, dos velhinhos do INSS, eles estão discutindo sobre as bets. A Virgínia vai ter que depor lá na CPI das bets, na CPI das apostas, em Brasília, provavelmente. Cara, o Logos aqui foi certeiro nessa visão que ele teve. Eu não tinha parado pra pensar nisso, nesse lance do INSS. E hoje em dia, deram o que der nas redes sociais no Brasil, uma das mulheres mais influentes é a Virgínia. Então, se pega a Virgínia, é lógico que ia desviar um pouquinho a atenção pro INSS, cara, porque ela tem uma influência gigantesca. 50 milhões de pessoas seguem a mulher, velho. Bem Talvez reparado ela pelo possa Logos fazer aí. online, não precisa ir até lá, mas tem um deputado lá que quer que ela vá lá, né? Até para ver a estrela de perto. 105 milhões de seguidores. Esse é o valor somado em todas as redes sociais de Virginia Fonseca. Sabendo disso, eu te pergunto, por que esses senadores ou deputados, ou sei lá o que esses caras são, por que eles escolheram especificamente a Virginia para depor nesse dia? Virginia é mais do que uma influenciadora, ela é uma máquina de atenção. Tudo que ela faz vira manchete. A gravidez, o casamento, a marca de cosméticos, o programa de TV. O seu público não é apenas numeroso, é emocionalmente engajado. E isso tem um valor político muito grande. Agora, imagine
que no mesmo período em que explode um escândalo sobre fraudes bilionárias do INSS, envolvendo aposentadorias falsas, desvio de dinheiro público, aí a mídia começa a dar uma grande importância para uma CPI das bets, algo que não tem nada a ver com o assunto. Isso não é Nada a coincidência, ver. é uma estratégia de 2 passos simples, que são ali explicados pelo livro 48 Leis do Poder. Passo 1. Cria um espetáculo para distrair. Escândalos como no INSS exigem muita atenção, muito tempo, muita investigação. Eles colocam pressão sobre o governo, mas ao colocar algo altamente emocional, algo altamente visual e também fútil no centro das atenções, como uma forma de uma nova polêmica da Virgínia Fonseca, você desvia os olhares. Passo 2. Use o carisma para anestesiar a crítica. Virgínia representa o brasileiro médio que venceu. Jovem, rica, bem-sucedida. Ela é aspiracional para o brasileiro médio, enquanto o povo acompanha o que ela faz e Tá, por esse lado aí eu vou ter que discordar, tá? Eu acho que o Logos esqueceu de falar que a Virgínia é uma grande influência pra mulheres, velho. Porque assim, eu pelo menos não conheço nenhum homem que segue a Virgínia, tá? Eu não tô falando que não tem, eu tô falando que eu não conheço. Mas só que assim, essa influência que ela tem sobre mulheres é um bagulho absurdo, velho. parece que o dinheiro público está sendo consumido silenciosamente. Inclusive, essa imagem da Virgínia Fonseca faz parte do segundo fato que explica a farsa dessa CPI das bets. Segundo fato, a semiótica de Virgínia. Se você ainda acha que essa cortina de fumaça e o escândalo do INSS são só uma teoria da conspiração, você precisa entender melhor a linguagem não verbal dessas 4 horas de depoimento. Semiótica é a ciência que estuda como as coisas significam. Virgínia usou de tudo que ela podia para concluir o seu único objetivo: produzir cortes virais. Moletom da filha, roupas simples para se aproximar mais do público, uma garrafaça de água rosa, tipo uma menina. Fez uma coisa ridícula, velho. Ela fingiu. Na minha opinião, aquilo tudo é encenação, tá? Ela basicamente fingiu que confundiu o microfone com o canudo da garrafa. Então, assim, reforçando isso que o Logos falou, né? Que é tudo uma cortina de fumaça, que é tudo encenação, que isso tudo foi pra produzir cortes. Rebelde, mesmo assim ela nem se confundiu e chupou o microfone, se fez de desentendida e por aí vai. Qual é a preocupação dessa mulher se ela, de fato, num primeiro momento, ela não tá fazendo uma coisa assim que, é contra a lei, algo ilegal. Então a preocupação dela é zero. E aí ela se dá de desentendida, eu não sabia, eu não sei, eu não... Outra coisa que prova que isso é cortina de fumaça, né? Até porque casas de apostas no Brasil foram legalizadas pelo governo, vamos falar assim, né? E assim, eu acho que, por um lado, ela pode realmente não saber o impacto disso. Ela é rica, ela é milionária, né? Se já não tiver beirando R$ 1 bilhão de patrimônio. Mas só que assim, quem perde dinheiro foi aquilo que o Felca falou, eu trouxe até no meu último vídeo. Quem sabe da real realidade que essas casas de aposta traz é quem aposta, velho. É quem não tem dinheiro, é quem recebe salário mínimo, é quem muitas das vezes vende as coisas pra apostar, que ela realmente não tem noção do impacto que é isso, porque ela tá recebendo, deve estar recebendo uma bolada por mês. Se o Felca, que é o Felca que tem muito menos seguidores que ela, foi feita uma proposta de 50 milhões pro Felca por 3 meses, imagina quantos que a Virgínia não tá ganhando. Sabe aquela coisa? Mas é óbvio que ela sabe. Elas estão com o olhar turvo pela quantidade absurda de dinheiro no bolso. Tudo foi milimetricamente calculado, todas as falas, todas as respostas. A transmissão dessa reunião durou mais de 4 horas e tudo que você vai ver na internet são os mesmos 4 ou 5 cortes de momentos muito específicos. Eu O acho que eles assunto era esperavam sério, mais, tá? O vício de milhares de pessoas em apostas, as pessoas que perderam a vida por jogos como esses, os lucros em cima das perdas dos apostadores, tudo isso ficou totalmente de lado. Quem não assistiu a reunião inteira pensa que a Virgínia ainda humilhou a galera que estava ali investigando. E o pior de tudo é que essa galera que estava ali investigando Cara, essa também não imagem é do boba, Cleitinho assim foi como a ridícula, velho. Foi ridícula. Virgínia vive de audiência, os deputados também vivem de votos. Ficou muito claro como muitos ali usaram esse momento como uma influenciadora com mais de 100 milhões de seguidores para tentar tirar uma casquinha disso. Agora, esse filho de uma tá pegando o nosso dinheiro de forma involuntária, mano. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu hoje virei fã de 2 pessoas. Do Cajuru, maravilhoso, engraçado. De burro não tem nada, viu? Ele é perverso, ele não é burro, não. A gente não teve que Cara, pra quem é de Minas, na próxima eleição não vota no Cleitinho, velho. Esse cara é o cara mais sensacionalista que tem, tá? Eu falo porque é sensacionalista. Ele vai no BR, muita gente não acompanha, né? Mas o jornal aqui da minha cidade mostra, né, as presepadas dele. Ele faz tudo por visualização. Ele é um cara extremamente sensacionalista. Tudo que ele grava, tudo que ele faz pro Instagram dele é pra atrair público, é pra gerar engajamento. Então isso aqui não é político nem de longe, tá? Nem aqui nem na China. gastar na Bet e botar o dinheiro de forma voluntária. Esse filho do tá usando o nosso dinheiro, mano. Esse cara é revoltante.
Esse Cleitinho, o que ele percebeu? Bom, tá todo mundo assistindo, né? Os fiéis seguidores Ele deu um tiro da no pé. Virgínia estão assistindo. Isso vai gerar um comentário entre os seguidores. Se eu puxar o saco da Virgínia aqui, com certeza esses seguidores vão me amar. Porque esse cara tira o dinheiro de todos Vai servir de quê pra ele? Seguidores da Virgínia gostando do Cleitinho. Vai servir de nada, velho. Não vai servir de nada isso pra ele. Ele deu um tiro no pé dele. nós de forma involuntária pra fazer uma cagada dessa. Vai tomar... Agora, o Cleitinho, ninguém pega. O cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno. Ele, como é um rato de rede social, na maior vagabundagem do mundo, ele para a CPI, ele parou tudo. Parou tudo. Sabe pra quê? Pra fazer um vídeo. Olha, manda um vídeo aqui pra minha esposa, pra minha filha, uma coisa assim. Muita coisa já foi explicada, porém, ainda existe um terceiro fato que mostra o quanto essa Irrelevante. CPI foi inútil. O terceiro fato, The House Always Win. Essa frase é muito usada para explicar Mas que ao sempre ganha. apostar em alguma casa de apostas qualquer, algum cassino online ou físico, o apostador sempre vai perder. Afinal, é um jogo de soma zero. Então, se você ganhar, a casa tem que sair perdendo. E adivinha? Se os apostadores ganhassem mais do que a casa de apostas, ela simplesmente iria falir. Seria impossível ela existir. É possível proibir casa de aposta? Porque a Blaze, a gente sabe, quando ela foi proibida, eles fizeram 7 domínios, mano. Ou será que sempre vai ter brecha e as pessoas sempre vão estar? Porque antes, quando E não é o primeiro vídeo que eu trago falando sobre esse tema, não. Casa de aposta, um tempo atrás, estava sendo muito julgada. Isso e aquilo, estava tendo muitos problemas com a justiça. Mas depois, vamos falar que a justiça legalizou casa de aposta no país. E todo mundo sabe o porquê que legalizou. Porque, com certeza, alguém tá ganhando dinheiro em cima disso. E eu não falo de influencer, não, tá? Eu falo nem que seja o governo. Alguém tá ganhando dinheiro em cima disso, pra não ter caído até hoje. Então, com certeza, o governo tá lucrando em cima disso. Porque isso aí não é normal, não não. estava legalizado, a gente fazia depósito No por país cripto certo, isso jamais e estaria o dinheiro não acontecendo. passava pelo governo. Lavagem de dinheiro, dava pra lavar dinheiro, supostamente. Então tinha um monte de casa aí que você batava o dinheiro pras casas no exterior, principalmente russas e chinesas, e passava por cripto, o Pix e o governo nem paga. Hoje em dia, em teoria, a casa paga, o influenciador paga, todo mundo paga. Mas essa mesma frase, a casa sempre ganha, não vale só para os apostadores, também vale para o mercado. As casas de apostas sempre vão ganhar. Sobre o Pix, estava falando que ia ser monitorado o Pix por conta de lavagem de dinheiro, por conta de transações irregulares. Então, assim, tudo que é relacionado a financeiro que dá muito dinheiro, o governo vai tentar colocar a mão. E de influência, Tem não só otário no pelo Brasil. dinheiro que elas são capazes de gerar, mas pela lei universal de oferta e da demanda. Eu sou totalmente contra as bets, mas infelizmente não tem jeito. O brasileiro médio pede por isso. Eles querem isso mais do que qualquer outra coisa. A demanda por apostas não vai acabar, mesmo que sejam proibidas. Óbvio que isso vai diminuir, mas não vai acabar, uma vez que vai acontecer o mesmo que acontecia quando não era regulamentado. Vai vir uma plataforma chinesa oferecendo uma bolada e o influenciador vai pegar. Cassino é igual droga. Droga é ilegal. Todo mundo sabe que mata, mas as pessoas consomem do mesmo jeito. Sinceramente, eu não tenho uma solução pronta ali para isso. Só fico imaginando o que passa na cabeça de todos esses influenciadores que aceitam divulgar esse tipo de coisa. Como que eles fazem um malabarismo mental para elaborar as maiores desculpas para se justificar ou para amenizar aquilo que eles fazem. Se esse assunto te interessa, recomendo que assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela, onde eu te explico por que a internet está tão podre nos dias atuais. As pessoas que seguem esses tipos de influencer, vamos falar assim, já tá com a cabeça totalmente lavada, velho. Tá com a cabeça totalmente lavada. Portanto, você vê influenciador fazendo coisas absurdamente erradas e tem gente pra defender. Se fosse no país correto, se o brasileiro fosse inteligente, o que aconteceria com a Virgínia depois dessa presepada dela? Ela ia começar a perder seguidores. E o que acontece com a Virgínia? Ela continua ganhando muitos seguidores, tá? E há tempos que eu venho falando aqui no canal, a Virgínia é uma pessoa assim que ela não liga pra quem segue ela. Tudo que vicia pode ser considerado errado, velho. Independente do que seja, vicia. E o que ela faz? Ela vai, divulga, né, no Instagram que tem 50 milhões de pessoas, porque ela sabe que as pessoas, os fiéis seguidores dela, vão seguir tudo que ela falar. Eu venho batendo nesse tema há muito tempo, velho, sobre a Virgínia, sobre outros vários influenciadores que não ligam, faz literalmente um descaso com o público que segue eles. Ah, tem 50 milhões, ela não se importa com ninguém que tá ali, ela só se importa com o dinheiro, pô. Porque se ela se importasse, há tempos que a gente vem falando que casa de aposta vicia a pessoa, e ela continua divulgando. Ela pode falar que não sabia, que não tem noção da realidade, mas ela sabe, pô. Ela tá importando com o dinheiro. A vida da Virgínia gira em torno de dinheiro. Quem é de baixo sabe o quanto é complicado ganhar dinheiro, isso e aquilo, e tem gente que joga literalmente um salário mínimo, que é o salário mensal da pessoa todo no jogo de aposta, por conta desse tipo de influenciadores. E ela vai na CPI com o maior descaso, rindo pra lá, rindo
pra cá não tratou em nenhum momento com seriedade aquilo que estava acontecendo. E é isso, eu acho que o brasileiro tem os influenciadores que merecem, tem os governantes que merecem, tem prefeito, presidente, tudo que merece, tá? Porque o brasileiro, ele se força a continuar idolatrando pessoas assim que não fazem sentido nenhum, fecham os olhos pra realidade, vamos falar assim. Mas basicamente, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, me desculpem o estresse, tá? Porque quando é tema assim eu fico um pouco revoltado, mas é isso, o vídeo desse canal, né, o vídeo que eu reagi aqui, lembrando, é do canal Logos, o link vai estar aí na descrição, excelente conteúdo, tá? É o segundo vídeo seguido que eu trago dele aqui no canal. Mas é isso, lembrando que aqui eu posto vídeo todos os dias, valeu e até a próxima, tamo junto, fui.